música maravilhosa, né, irmãos? Muito bom. Semana passada eu estava trazendo a mensagem. Hoje eu estou aqui dirigindo o culto. Estou jogando em mais de uma posição. Ontem começou a Copa do Mundo, né? Acredito que a maioria das pessoas aqui esteja ligada nisso. E eu assisti o jogo, embora não seja muito de futebol. E aí, no final, teve a entrevista e as pessoas estavam exatamente criticando o treinador porque ele tinha colocado um jogador que era de determinada posição para jogar em outra. Mas nós, como servos do Senhor, devemos saber jogar em muitas posições, em todas, se possível. Eu estou fazendo um devocional esse mês que é baseado, eles colocaram o tema da Copa para chamar a atenção, né, mas é baseado no livro de Provérbios. Recomendo muito aos irmãos, se alguém depois quiser ver, eu dou o link para que vocês possam fazer também. Mas me chamou a atenção, irmãos, que o Ministério Portas Abertas está pedindo para que a gente interceda, porque tem quase certeza que o número é 13, não sei, de países que estão no ranking da perseguição, né? Inclusive o México, que vai sediar, né, está sediando uma parte da Copa, ele é o 30º entre os 50 países em que os cristãos são perseguidos. Então eles levantaram essa proposta para que nós possamos estar intercedendo durante a Copa, especificamente por esses países. Então lá no site do Portas Abertas tem a relação desses países que estão participando da Copa, mas onde os cristãos são perseguidos. Então é o momento não só da gente torcer pelo nosso país, mas de nós intercedermos para que a palavra do Senhor possa alcançar todo mundo, como ele disse, né, que devemos fazer. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Avisos, pastor. O pastor tem um convite hoje que ele já fez, mas eu vou repetir aqui. Oi, irmãos, bom dia a todos. Só gostaria de reforçar o convite, né, para que os irmãos fiquem aqui após o culto. Nós vamos ter um almoço aqui embaixo, um bolinho, né, para comemorar o aniversário do pastor. Então, só isso. Hoje o aviso é só isso, tá? Obrigado. Irmão, não, tem outro aviso muito importante também. Irmãos, nós vamos manter indefinidamente, tá, o culto de terça-feira no horário da tarde, tá? Então, nós vamos passar até o horário de culto de terça-feira às 15 horas, como tínhamos feito alguns tempo atrás, indefinidamente, até essa situação realmente se resolver, a gente vai manter dessa forma. Então, nossas atividades vão ser domingo de manhã e terça-feira à tarde, tá bom? Às 15 horas. Obrigado, irmãos. Agora vamos para as datas importantes, aniversariantes. Vê se todo mundo sabe que dia é hoje. Tem coisa do dia 7 aí. Tem que atualizar aí. Tem outro de hoje, que tem bastante coisa hoje, por isso que eu não estou querendo repetir da semana passada. Essa da semana passada é porque colocaram algumas coisas, né? Mas tem de hoje, tem muitas coisas, por isso que eu acho que a gente tem que atualizar. Vamos ter paciência um pouquinho, né? Já vamos consertar isso daí. Alguém sabe que dia é hoje? 14/6 é dia do pastor Batista. Exatamente. O nosso pastor fez aniversário ontem. Vai comemorar hoje no dia do pastor Batista. Ótimo, viu? Certinho. Então, hoje, além do dia do pastor Batista, é aniversário da nossa querida diaconisa, irmã Maria Ferraz, que a Márcia, a Caroline e os familiares levam o nosso abraço querido para ela. Ela sempre mora no nosso coração.
coração e nos faz feliz quando vem aqui. Hoje também é o aniversário da Deliane, mãe do Estevão, né? Manda um abraço para ela, tá, Estevão? Amanhã, dia 15, é o aniversário do irmão do pastor, o Eduardo Braga. A irmã Helena gostou do mês de junho, né? Colocou os filhos aí todo mês de junho. No dia 16 é o João Vitor da Mirna. E no dia 18, a Flávia da Jane e César. Parabéns a todos os irmãos. Deus possa abençoar a vida de cada um. Agora vamos todos ficar de pé para cantarmos o nosso louvor de confraternização. Amém, irmãos? E hoje eu misturei, né? Vou ter algumas músicas que eu gosto muito, né? Que é uma publicação de graça também pela minha aniversário, né? Vou dar algumas músicas que eu gosto, algumas músicas que tem a ver com o tema do culto também. Então vamos cantar essa música que eu gosto muito de falar de graças, né? E essa música tem uma hora que ela fala, né? E agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos. Então, que essa letra também possa estar dentro do coração de cada irmão conforme nós cantamos. Vamos nos confraternizar, meus irmãos.
aqui todos unidos para louvar o Senhor, nos confraternizando, desejando um bom dia, uma boa semana, né? Muito bom estarmos aqui. Nesse momento, nós vamos continuar de pé para fazermos a leitura bíblica, Isaías 40, versículos 10 e 11. Isaías 40, 10 e 11. O soberano louvando ao Senhor. Agora o hino do HCC 566, Jesus, pastor amado. Amém, irmãos. Jesus é o nosso pastor, nosso sumo sacerdote, amém? Então ele é o grande pastor para cantar em louvor e adoração ao nosso Cristo. Curando
E nós vamos dizer agora que nós cremos nele, nós pertencemos a ele, ele é a razão do nosso viver, a razão do nosso cantar.
mergulhar, Senhor Jesus, no Teu caráter, no Teu coração, que possamos, Senhor Deus, servir a este lugar, Senhor Deus, com a Tua pessoa, Senhor, dentro de nós. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa diminuir a nós mesmos, para que o Senhor cresça, Senhor, que possamos realmente, Senhor Deus, Te amar, Te adorar, e quando declararmos a Ti que nós pertencemos a Ti, é para que a Tua vontade se estabeleça na nossa vida, aquilo que o Senhor quer e não o que nós queremos, ó Pai, para que possamos, Senhor Deus, estar aqui, ser luz nesse ambiente, Senhor, nas nossas casas, ó Pai, no nosso trabalho, Senhor Deus, e nesse bairro. Abençoa, Senhor Deus, essa igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, que continuemos, ó Deus, com as portas abertas desse lugar, Senhor, para fazer a diferença aqui, Senhor Deus, no meio de tanta violência, no meio de tanta dúvida, no meio de tanta dor, Senhor Deus, no meio de tanta falta de paternidade que há nesse bairro, Senhor Deus, que a Tua palavra seja estabelecida e a Tua presença reine nesse lugar, através de nós, através das nossas vidas. Nos colocamos diante da Tua presença, Senhor Deus, pedindo ao Senhor, use-nos, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome nesse lugar. Faça o Teu querer, faça a Tua vontade aqui, ó Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor Deus. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está aqui. Nós sentimos a Tua presença e temos a certeza de que o Senhor está aqui. Eu peço ao Senhor que o Senhor sonde cada coração, que o Senhor sonde cada culto individual que aqui está sendo feito, Senhor Deus, e que o Senhor receba, ó Pai, nossos cultos verdadeiros, ó Pai, que nós temos dedicado ao Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, obrigado pela Tua presença. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que no momento da palavra o Senhor venha trazer, Senhor Deus, autoridade e poder sobre o pregador da manhã, Senhor Deus, que ele venha falar aquilo que o Senhor já revelou, Senhor, e que o nosso coração seja terra boa, ó Pai. Em nome de Jesus eu Te peço que o Senhor continue tocando, continue falando, toque, Senhor Deus, aos corações que aqui estão presentes, Espírito Santo de Deus, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, Senhor Deus, mas que possamos ser cheios, cheios, cheios de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor nesse momento, para a dedicação de dízimos e ofertas. Tradicionalmente, hoje é o dia do cesto do amor. Quem trouxe pode trazer aqui à frente também. Quem não trouxe pode trazer no próximo domingo, ou pode se lembrar, sempre é tempo de ofertar ao Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos estar cantando uma música que a Carol cantou aqui na terça-feira. Eu estava. Mas é uma música nova para a igreja. Na verdade, nós temos duas músicas novas, depois da mensagem também, mas aqui também depois da mensagem, acho que a maioria dos irmãos já ouviu. Essa está a aí hoje. Como eu sempre faço assim, eu sempre gosto de, antes de a gente cantar uma música nova, eu pelo menos passar uma parte assim para os irmãos, para chegar em hora e não ficarem sem saber cantar nada. Então eu vou cantar o refrão que é assim, ó. Vou pegar o tom depois, irmãos. Meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Meu desejo é Te conhecer, Jesus. Abra Ti meu coração, os meus medos fugirão. O Teu toque é tudo que eu quero. Permanece
Oremos, irmãos. Jesus, pastor amado, creio que Tu és a cura. Em Tuas mãos coloco todos os dízimos que foram aqui depositados, todas as ofertas. Senhor, nós pedimos que cada vida que aqui está esteja com o coração aberto e sinta o toque do Teu Santo Espírito, Senhor. Que a palavra que vai ser trazida agora, Senhor, possa falar, possa mover os corações, Senhor. Que eles saibam que não há alegria maior, Senhor, do que ter comunhão contigo. De estar seguro em Ti, Senhor. De buscar em Ti a sabedoria, Senhor, a direção para os nossos passos. Que, Senhor, o Teu Santo Espírito possa estar abraçando e transformando essas vidas, ó Pai. E que todos que aqui entraram hoje saiam, Senhor, fortalecidos, transformados pelo Seu poder, pelo Seu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, muito obrigada por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer por nós. Que o Senhor nos guarde de todo o mal. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Palavra do pastor. Antes do pastor pegar a palavra, hoje é dia do pastor, né, irmãos? Dia do pastor não poderia passar ser uma singela homenagem, ser um pequeno prestígio, né, irmãos? Então eu vou pedir para todos prestarem bastante atenção, que a gente fez um pequeno vídeo para o nosso pastor, com bastante carinho, com participação de muitos irmãos. Eu creio que o pastor vai gostar muito. Pastor, puder ficar sentadinho aqui. Olha esse vídeo que os irmãos prepararam com bastante carinho, tá? Rafael, meu pastorzinho, que Deus continue sempre te abençoando. Um abraço. Feliz dia do pastor! Dia do pastor! Parabéns, pastor Rafael, pelo dia dos pastores. Feliz dia do pastor! Parabéns, pastor Rafael, pelo seu dia e pelo dia do pastor. Feliz dia, pastor! Deus te abençoe. Feliz aniversário, pastor Rafael. Que Deus abençoe a sua vida. Grande abraço, seu irmão Cristo, Bernardinho. Fala, pastor. Feliz aniversário e também feliz dia do pastor. Vamos junto. Feliz dia do pastor. Que Deus te abençoe. Obrigada por ter um exemplo de fé e cuidado. E Deus continue abençoando sua vida e ministério. Feliz dia do pastor! Feliz dia do pastor Rafael. Dia do pastor. Amém. Glória a Deus, irmão. Pastor, vem comigo aqui, pastor. Vem aqui. Em nome de toda a igreja, pastor, eu quero dizer para você que é um privilégio. Sendo seminarista aqui também, é um privilégio muito grande ser pastoreado por você.
E eu costumo falar para a Carol, né? Me vejo como Timóteo, pequeno e jovem pregador, e vejo você como Paulo, me guiando nesse passo que eu vou pregar aqui, guiando todo esse rebanho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, continue te usando poderosamente. E aquela foto ali é o que mais identifica, o que você representa aqui em cima para a gente. Você prostrado aos pés do Senhor. E é isso que nós nos orgulhamos, é isso que nós temos a plena convicção, de que essa igreja vai continuar servindo ao Senhor enquanto você estiver aqui. Amém, pastor? Que Deus te abençoe. Tem só mais uma pequena lembrança, que as crianças prepararam para você, depois você vai ler em casa com bastante carinho, tá, pastor? Isso, irmãos, quem vai fazer chorar de qualquer jeito, hein? Eu vou segurar, irmãos. Vamos ver aqui o presente, né? Eu já sei que vou gostar do presente. Primeiro livro. Então, depois que eu ler, já estou com um monte de livro para ler agora, irmãos. Chegar tempo para ler tanto livro que eu estou na casa para ler agora, mas quando eu acabar de ler, eu recomendo aos irmãos que peguem emprestado comigo, tá? É Louco Amor e Cartas à Igreja, do Francis Chan. É um pastor muito legal. Né? Quem puder pesquisar no YouTube, pregações dele, Francis Chan. Então, a cara assim de chinês, né? Então, origem chinesa, embora seja americana, um pastor muito legal. Muito bem, irmãos. Obrigado, tá, irmãos, por todo carinho. Obrigado por cada irmão que participou daquele vídeo. A gente falou, poxa, eu não fiz não, pai. Acho que na semana que eu estava viajando, né? Então, muito obrigado, tá, irmãos, ao carinho de vocês. Eu sei que vocês sempre preparam alguma coisinha que eu não estou esperando. E eu fico muito agradecido por isso, irmãos. Eu vou falar bastante sobre, não vou agradecer muito mais não, porque eu vou falar bastante sobre nosso relacionamento hoje durante a mensagem. Júlia, você vai lá embaixo? Se eu puder trazer uns papéis para mim, né? Muito bem, irmãos. Geralmente eu costumo trazer pregações aqui mais expositivas, né? Tem dois seminaristas aqui hoje. Aliás, deixa eu até fazer uma menção, né? O Arthur, seminarista Arthur, está aqui nos visitando hoje com a sua esposa, né? Eles são membros lá na PIB de Guaxindiba. Eu e Marcos estivemos lá na posse do pastor Everaldo, que é o pastor lá da igreja, e ele ajuda o pastor lá. Ele mora, irmão, na região oceânica. Ele vai todo domingo lá para Guaxindiba, né, para ajudar naquele trabalho. Então, é isso aí, coração de seminarista é coração de pastor. Então, muito prazer ter a presença de vocês aqui hoje, tá? Obrigado também a Rosana, que nos visita hoje. Não é mais visita, né, Rosana? Né? Mas todos os irmãos que estão aí, muito obrigado pela sua presença, tá? Então, irmãos, geralmente eu costumo fazer a pregação expositiva, né, onde eu escolho o texto. E aí, do próprio texto, eu tiro a mensagem central ali para aplicar ali dos irmãos. Esse é basicamente o jeito como eu sempre prego, né? Mas hoje eu queria fazer algo um pouco diferente. Não costumo fazer isso, mas dessa vez eu já tinha algo para falar para os irmãos, né? Algo que eu queria falar para os irmãos. E eu sabia que existia um trecho da palavra de Deus que amplamente baseado
baseariam aquilo que eu queria falar com os irmãos. O que eu queria falar não era da minha cabeça. Então, ao invés de a gente ler somente um texto e eu fazer uma pregação expositiva, hoje eu quero meio que conversar com os irmãos sobre alguns pensamentos, né, e a gente vai então alguns textos para a gente trazer essa base bíblica, né? Aquilo que nós vamos falar aqui. Dá licença, irmãos, quando aqui da igreja me conhece. A clássica fungada do pastor Chorão. Então, que tem. Então, irmãos, assim, pregar no dia do pastor é sempre um desafio diferente. O que um pastor poderia pregar no dia do pastor? Eu deveria pregar para mim mesmo? Eu deveria chamar alguém para pregar e eu ouvir? Às vezes a gente pode fazer isso, né? Mas, olha, irmão, eu posso dizer a vocês, eu não lembro o último mês que eu ouvi tanta pregação, irmãos. Eu não lembro o último período que eu ouvi tanta pregação agora nesses últimos 2 meses, porque no início de maio eu fui na retiro dos pastores, lá eram 4 pregações por dia. Mês de maio nós tivemos vários irmãos pregando aqui, que não fui eu que preguei, algumas vezes só eu preguei, então eu ouvi vários irmãos pregando. Fui lá para o Congresso em São Paulo, lá eram 8 ou 10 pregações ou palavras durante o dia. Então, podem ter certeza que eu tenho sentado e ouvido bastante, irmãos. Graças a Deus por isso. Deus tem falado bastante no meu coração. Mas já faz alguns dias que eu senti de Deus, né, o que Deus havia me direcionado, que eu deveria falar aqui no dia de hoje. Então, irmãos, como eu tenho nascido no dia 13, né, 13/6, o meu aniversário sempre cai perto do segundo domingo, e sempre cai perto então do dia do pastor. Então é normal que nessa data, né, a igreja pense em dar um presente, fazer alguma surpresa, como foi feito hoje aqui, né, uma lembrança assim especial para comemorar essas datas, né. E de fato, irmãos, eu tenho que dizer aos irmãos que essa igreja tem sido muito boa comigo, tem me tratado com muito carinho, com muito zelo, com muito amor, né? Os irmãos sempre se esforçam, né, para garantir que nessas datas eu ganhe um presente ou ganhe uma homenagem como essa tão bonita que os irmãos fizeram para mim, aquela festa que os irmãos surpresa que os irmãos fizeram ano passado, que eu nem esperava, né? Que foi muito legal, irmãos. E tudo isso é muito bom, irmãos, eu sou muito grato. Mas eu queria falar hoje sobre algo maior e melhor que os irmãos podem dar. O maior e melhor presente, talvez, que o pastor possa receber. Embora as festas, os presentes, os abraços, tudo isso seja muito bem-vindo, irmãos, existe algo muito mais profundo que verdadeiramente alegra o coração de um pastor. Então, lá em São Paulo, nesse último congresso que eu estive lá, né, havia à tarde, não eram pregações, mas tinha o que chama de tempo de mesa, né? Onde alguns pastores, alguns palestrantes iam lá no culto e botavam uma mesa com algumas cadeiras lá e iam sendo feitas perguntas e eles iam respondendo, né? E numa dessas mesas que havia lá, né, haviam 4 pastores, todos muito mais experientes do que eu, irmãos, variando ali de 30 a 50 anos de pastorado. E foi feita em determinado momento uma pergunta a todos eles. A pergunta é, qual a maior alegria e qual a maior tristeza que você já passou no ministério, que você já teve como pastor? E interessantemente, a resposta de todos ali girava em torno das mesmas situações. Era mais basicamente a mesma resposta. Um só foi talvez citando ali, complementando o outro, mas a base era a mesma. E a maior alegria de todos eles sempre era ver o desenvolvimento espiritual das suas ovelhas, como alguém chega na igreja, às vezes quebrado, às vezes muito distante do Senhor, e aquela pessoa vai crescendo, e vai aprendendo, e vai amadurecendo, né, ao ponto de avançar, liderar, talvez até outros na caminhada com Jesus. Então, esse desenvolvimento, essa autonomia espiritual da ovelha, foi relatado ali como a maior satisfação que eles tinham como pastores. Já a maior tristeza é a situação oposta, irmãos. Quando irmãos, às vezes já chegaram, estiveram sob seus cuidados, sob seu pastoreio, mas no meio do caminho se enfraqueceram, se deixaram levar pelo inimigo, não tiveram forças para persistir, para permanecer,
ou mesmo por causa talvez do seu próprio orgulho, eles deixaram que isso se tornasse maior que o seu quebrantamento, e eles se afastaram, então, eles se perderam no meio do caminho. Então, resumidamente, né, todos aqueles pastores estavam dizendo que tanto as suas maiores alegrias, quanto as suas maiores tristezas no ministério, vinham das ovelhas. E, irmãos, eu posso ter 30 anos, 40 anos, 50 anos de ministério. Mas nesses 4 anos aqui com os irmãos, eu sinto que a minha resposta para essa pergunta, se essa pergunta fosse feita a mim, seria a mesma. Nesses 4 anos de ministério aqui, eu já pude experimentar ambos os sentimentos, a alegria e a tristeza. Então, a gente sabe que o trabalho de pastor não é fácil, e não é fácil por alguns motivos muito simples, muito claros, que a Bíblia nos diz por que esse trabalho não é fácil. Então vamos primeiro a 2 Timóteo, nós vamos ler 2 textos agora, todos em 2 Timóteo. Primeiro a 2 Timóteo 2, 24 a 26. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Paulo fala assim: ao servo do Senhor, ele está falando isso a Timóteo, né, que é um jovem pastor. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. E também em Timóteo, 2 Timóteo 4, versículos de 1 a 3, Paulo continua: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há julgado os vivos e os mortos por sua manifestação, por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Então, irmãos, esses 2 textos aqui que nós lemos, ele deixa bem claro por que o trabalho foi uma história difícil, irmãos. Se você for ver o denominador comum aqui, entre essas 2 passagens, né, na função pastoral, é que nós, como pastores, nós devemos ensinar, corrigir, repreender e exortar. Vou botar na 2 Timóteo 2, 24 e 26. Podemos botar os 3 versículos juntos? Ou melhor? 2 Timóteo 2, 24 e 26. Acho que são 4, né? Isso aí. Então, nesse trecho aí, Paulo vai nos dizer o quê? Que a gente, como pastor, precisa guiar, aconselhar, de acordo com o conhecimento da verdade, as nossas ovelhas, para que elas voltem à sobriedade, ao entendimento espiritual. Então, Paulo explicitamente aqui está se referindo, irmãos, ao dever que todo pastor tem de levar as pessoas que estão ouvindo, as ovelhas, ao arrependimento, a um quebrantamento diante de Deus. E isso envolve correção, irmãos. Quebrantamento envolve correção. Arrependimento envolve correção. Isso envolve o apontar os erros dos irmãos. Isso envolve o apontar os nossos pecados, aquilo que desagrada a Deus. Então, Paulo também vai falar nessa passagem aí, né, que nós, pastores, a gente enfrenta um inimigo feroz. Por quê? Olha o que ele fala ali no final, ó. Volta à sobriedade, escape da cilada do... Quem é que está lutando contra o meu trabalho aqui, irmãos? Não é a prefeitura, não é o traficante, isso é coisa espiritual, irmãos. São as potestades se movendo contra o trabalho do pastor. Então o trabalho do pastor é contra isso. Então os pastores têm um inimigo feroz, irmãos, que é o próprio diabo, que não quer que as ovelhas façam a vontade de Deus. Então, como pastores, a gente está lutando constantemente, irmãos, para ensinar a palavra. E com isso a gente está lutando contra a influência do maligno na vida de cada crente e até mesmo na vida dos crentes. Porque embora ele não possa ferir a nossa vida diretamente, irmãos, ele está rodeando, procurando formas de nos fazer cair. Então,
não fosse assim, a Bíblia não falaria: aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? Então é isso, irmãos. Agora em 2 Timóteo 4, de 1 a 3. Puder colocar também os 3 versículos aí, que eu vou dar uma passadinha, Rodolfo. Então Paulo aqui ele enfatiza nessa exortação, que essa exortação deveria ser feita a tempo e fora de tempo. Essa pregação, a exortação, a correção, ela tem que ser feita a tempo e fora de tempo. Então ele vai complementar aí que haveria tempos em que deliberadamente as pessoas iriam buscar ouvir somente aquilo que lhes interessasse. Por isso que ele fala aí no final, aquilo que fosse agradável a elas, e não a verdade de Deus, que é como uma espada que penetra, que vai no ponto certo onde você precisa ouvir. Então Paulo está dizendo a Timóteo que ele não deveria apenas pregar e corrigir quando isso fosse cômodo, quando isso fosse muito conveniente, mas sim quando todas as vezes que isso fosse necessário. Então o pastor não pode poupar uma ovelha da verdade, irmãos. Ele não pode poupar a ovelha da palavra de Deus, talvez porque naquele momento pareça oportuno. Então veja, irmãos, a grande dificuldade do trabalho do pastor. Nós precisamos falar muitas vezes o que as pessoas não querem ouvir. Nós precisamos ser aquela voz muitas vezes chata, trazendo as pessoas à luz da Bíblia, ao entendimento da palavra. E ai de nós se não fizermos isso. Porque se puder botar em Atos 20, 28, ali está citando, né, uma fala de Paulo que está falando aí, sabe que não foi escrito por Paulo, Atos foi escrito por Lucas, né, mas Paulo está falando aqui, Atos 20, 28, fala assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Olha o que Paulo está falando aí, irmãos. Paulo está dizendo aos pastores aí, né, que eles têm responsabilidade do rebanho diante de Deus, porque o rebanho é do Senhor, comprado com o sangue de Cristo. Então Paulo está colocando aí a importância, né, como esse cargo é custoso. O chefe do pastor, quem é meu chefe aqui, meus irmãos? Se fosse uma empresa, né? Quem é meu chefe? É Cristo, irmãos. A quem eu devo dar conta do meu trabalho? É Jesus, é o Espírito Santo. Tiago, não precisa botar o texto, mas Tiago ele vai orientar para que nem todos queiram ser mestres, porque nós seremos julgados com maior rigor. Que coisa, né, irmãos? Você está pensando que os pastores, de repente, vai ser aliviado lá na eternidade, né? Não, Tiago fala que aqueles que são mestres vão ser julgados com maior rigor. Então, irmãos, esse é o nosso trabalho, é o nosso dever para com Deus, para com as ovelhas dele, que ele nos confia. Então, diante disso, dessa incumbência espiritual, né, é inescapável, né? É impossível que qualquer pastor temente a Deus, né, fuja dessa incumbência. Se você teme a Deus, você sabe que você precisa responder a Ele. Por isso que eu falo que o pastor não tem muita opção, irmãos. Não estou falando de predestinação não, tá, irmãos? Não tem nenhum problema com esse entendimento. Você já estava falando sobre isso até na escola bíblica, né? O negócio de Deus escolheu no ventre da minha mãe. Eu não tenho a menor dúvida que Deus escolheu no ventre da minha mãe, porque Ele já sabia tudo o que aconteceria. Deus já sabe todas as coisas, então Ele já pode escolher, porque Ele já sabe o futuro, tá? Não tem nenhum problema lá. Ele não escolhe por determinação, Ele escolhe porque Ele conhece o nosso coração, amém? Se o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo, nós já fomos salvos, já somos conhecidos por Deus antes mesmo de nós existirmos. Para Deus não existe tempo, irmãos, tá bom? Então o pastor não tem opção, né? Quando Deus chama, porque Ele já definiu a nossa rota. Então, irmãos, vamos voltar então aqui. Eu quis dar essa começa para falar agora o trabalho do pastor. É difícil por isso, porque o pastor tem que trazer a verdade, às vezes para pessoas que não querem ouvir a verdade. E aí vamos então à tristeza e à alegria do pastor. Vou começar pela tristeza e vamos terminar com a alegria, né, irmãos? Então, a tristeza do pastor. Vamos a um texto que vamos ver um pastor triste.
Vamos. 1 Coríntios 3, versículos 1 a 3. 1 Coríntios 3, versículos 1 a 3. Paulo fala assim. Deixa eu ver aqui. Irmãos, não pude lhes falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Meus irmãos, a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, é uma carta que Paulo escreve com um coração extremamente triste, até um pouco, talvez irado, nós poderíamos dizer assim, um pouco revolto, com a realidade carnal que aquela igreja estava vivendo. Uma igreja onde até mesmo os dons espirituais estavam sendo usados para causar dissensões e hierarquia dentro da igreja. Era uma igreja extremamente imatura. E chega a ser triste, irmãos, que muitas igrejas hoje parecem querer imitar exatamente a igreja de Corinto. Tem igrejas que querem imitar igualzinho, mas ficando tudo de ruim da igreja de Corinto. Ah, não, mas está na Bíblia. Não, está na Bíblia não. Paulo está aqui, está rechaçando esse comportamento, ele não está incentivando, não. Aí tem igreja hoje que quer exatamente fazer exatamente o que a igreja de Corinto fazia. Divide a igreja porque tem dom de tal, e esse é maior que tal. E é exatamente contra tudo isso, contra toda a autoridade que vocês estão vivendo. Até os dons espirituais vocês usam para ficar um se colocando acima do outro. Então Paulo estava criticando veementemente essa igreja, pai, irmãos. Era uma igreja, que trazia pesar para Paulo. Então ele teve que escrever uma carta dura a esses irmãos, porque eles não estavam desenvolvendo a sua fé. Havia carnalidade em todos os âmbitos da igreja. Eles não estavam amadurecendo na sua caminhada cristã. Irmãos, Paulo fala que não podia sair do leite espiritual, ou seja, do alimento mais básico. Porque aqueles irmãos não tinham condições de receber um alimento mais sólido, algo espiritual de um nível um pouco mais elevado. Eles eram ainda bebês na fé. E deixa bem claro aqui que eles não eram bebês, porque haviam acabado de entrar na fé. Eles simplesmente não amadureceram, não cresceram. E meus irmãos, de fato, é uma tristeza muito grande como pastor, quando nós pregamos, domingo após domingo, irmãos. Nós tentamos ensinar os valores, os princípios cristãos, nós nos esforçamos para levar um alimento de acordo com a palavra de Deus, para que os irmãos possam crescer no seu caráter cristão, possam crescer na sua vida com Deus. E nós fazemos isso de todo o coração, irmãos. Quando nós, um pastor sério, quando ele prepara a palavra, ele prepara aquilo para trazer aos irmãos algum alimento bom que vai alimentar os irmãos, o espírito dos irmãos. A gente tem no nosso coração um desejo verdadeiro de que aquilo que nós vamos falar vai ser ouvido e vai ser absorvido e vai ajudar no desenvolvimento de cada ovelha, irmãos. Mas aí, muitas vezes, irmãos, estamos caminhando e basta uma coisinha acontecer fora daquilo que o irmão acha que deveria ser e pronto. Basta uma dificuldade aparecer talvez na vida do irmão, a fé desaba. Basta o irmãozinho vacilar com você em algum momento ali, já quer deixar a igreja. E essas são coisas, irmãos, que entristecem muito o pastor. O orgulho, a ira, o disse-me-disse, a imaturidade dentro da igreja. Esse é um dos maiores fardos que o pastor pode carregar, a decepção. É como se tudo que nós dedicamos para ensinar, para que os irmãos cresçam, o exemplo que nós tentamos dar, como se nada disso tivesse feito. E isso é muito frustrante para um pastor. Irmãos, pastoral é relacionamento. O pastor, ele vive as alegrias e as dificuldades de cada irmão, de cada lar. Às vezes pessoas que nem são da igreja, mas
horário, nós estamos lá quando nos chamam, nós estamos às vezes em enterro de pessoas que eles nem conhecem. Então, quando uma ovelha adoece, o pastor sofre. Quando uma ovelha cai, o pastor sofre. Por quê? Porque não. Ser pastor é isso, é amar, é você se relacionar com suas ovelhas. Toda pessoa que Deus coloca nessa igreja, para mim, é uma pessoa especial para mim. Eu me importo com cada um de vocês. E assim deve ser todo pastor, todo bom pastor é assim. Então esse é o lado triste do pastorado, irmãos, essa quebra de expectativas, a quebra de confiança, quebra de desenvolvimento. Isso entristece o pastor. De repente você está vendo aquela pessoa, você começa a pensar, poxa, agora essa pessoa vai engrenar, agora essa pessoa vai passar a sair da primeira e vai engrenar a segunda. É a pessoa, uma pequenininha coisa acontece, um pelinho na casca do ovo. Pastor, é gabinete. Nada contra o gabinete não, irmãos. Irmãos podem pedir gabinete a qualquer momento. Tem gabinetes que são tão bons, irmãos. Mas às vezes tem cantinhos de igreja que são tão ruins. Então a maior tristeza do pastor é essa, quando um irmão... Eu não vou dizer que quando o irmão cai não, tá, irmãos? Quando o irmão cai não é a maior tristeza. A maior tristeza é quando algum irmão simplesmente decepciona por coisas pequenas, como estava acontecendo ali na igreja de Corinto. E a alegria do pastor? Aí vamos para Filipenses 4, versículos 1 a 9. Filipenses 4, versículos 1 a 9. Nós não vamos falar sobre todo esse trecho, mas eu quero ler para os irmãos entenderem o sentimento de Paulo. Mais uma vez, Paulo, né? Agora falando da igreja de Filipe. Portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique, que nome, irmãos, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado por causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Meus irmãos, que diferença, hein? Entre o texto de 1 Coríntios e essa carta aos Filipenses, né? Olha a saudação que Paulo faz a esses irmãos. Como ele declara o seu amor a esses irmãos. Paulo diz que tinha saudade desses irmãos. Oh, irmãos, que saudade de estar com vocês. Paulo fala que vocês são minha alegria e a minha coroa. Meu Deus, que coisa mais linda, como Paulo está descrevendo esses irmãos em Cristo. Paulo vai falar então aí no versículo 1 mesmo, né? Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Quer dizer o quê, irmãos? Que eles estavam firmes. Né? Eles estavam firmes. Ele fala que a amabilidade, ou seja, o amor que eles tinham uns pelos outros, era conhecido por todos. Aquela igreja era famosa por ser uma igreja amorosa, uma igreja que
Paulo relata que esses irmãos, eles eram os irmãos realmente muito valorosos, porque eram os irmãos que lutaram com ele no frente de batalha. Inclusive ele fala aí, né? Os livros, eles estão no livro da vida, provavelmente estão falando de pessoas que morreram, deram a sua vida. Você está falando dos livros deles, o nome deles está no livro da vida. Provavelmente está falando de irmãos que junto com ele pagaram um preço mais alto. Então, irmãos que tinham firmeza de fé, irmãos que eram inabaláveis, irmãos. Então, a gente percebe a diferença, dá para perceber muito claramente, irmãos, a diferença entre os irmãos de Corinto e irmãos de Filipos. Enquanto lá, aqueles irmãos eram imaturos, davam trabalho, dor de cabeça para Paulo, esses aqui estavam lutando com Paulo, ajudando Paulo, lado a lado, auxiliando Paulo, carregando junto com ele o fardo do apostolado de Paulo, da missão. Então, quando uns se tornavam fardo, outros ajudavam Paulo a carregar o fardo, irmãos. E eles se tornaram então motivo de alegria e de orgulho para Paulo, porque eles cresceram na sua caminhada, na sua fé, na sua vida cristã, ao ponto que eles não precisavam mais, irmãos, da constante manutenção de Paulo. Eles não precisavam que Paulo ficasse toda hora corrigindo. Paulo, conforme a gente leu, né? Paulo vai dar aí algumas orientações a eles, né? Tudo que é bom, pensem nisso. São só orientações, irmãos. Aqui é o alimento sólido. Aqui isso é o alimento sólido. Então, falando, olha, vocês já estão firmes. Agora não permaneçam assim, só pensando na pureza, permaneçam na pureza de vocês, permaneçam crescendo, permaneçam buscando as coisas boas. Então Paulo não está aqui em momento algum dando bronca, ele está orientando, olha irmãos, continuem assim, continuem nesse caminho que vocês estão enchendo de alegria. Então, irmãos, a minha maior alegria é que cada um de vocês, irmãos, a minha mensagem como pastor para a igreja, a minha maior alegria é que cada um de vocês se tornem maiores e melhores do que eu. Essa é a minha alegria. Que cada um de vocês se tornem maiores e melhores do que eu. Tem muito pastor que tem medo de seminarista na igreja. Fala, Davi. Amém, Davi. Isso aí. Mas, Jesus ensina a gente que a gente deve, Davi, Jesus ensina a gente que a gente deve ter os outros em melhor conta do que nós. Ou seja, ele deve considerar os outros melhores do que nós, porque nós estamos servindo. Então vai aprendendo aí. Então, irmãos, tem muito pastor que tem medo de seminarista na igreja. Eu não tenho não, irmãos. A gente tem que o irmão Marlon, seminarista aqui na igreja. Eu já falei isso aqui, eu quero que o Marlon cresça, eu quero que o Marlon faça muito mais do que eu, irmãos. Que ele seja muito maior do que eu. Eu vou ficar muito alegre, muito feliz se Marlon tiver um ministério muito maior do que o meu. De alguma forma puder ter sido usado por Deus para influenciar a vida dele e de cada irmão aqui. Porque não se trata de mim, não se trata de nós, irmãos, mas da obra do Senhor. O que nós fazemos só vai ficar, irmãos, depois que a gente partir daqui, só vai ficar o que nós fizemos pelo tesouro celestial. Tudo que nós fazemos para nós mesmos, isso vai ficar aqui, irmãos. Mas aquilo que nós fazemos para a glória de Deus vai permanecer. Então, irmãos, o que eu quero, meu maior desejo, meu maior presente que os irmãos podem me dar, é que a fé dos irmãos cresça, irmãos, cada vez mais. O único que tem autorização para me dar dor de cabeça é o irmão Rodolfo, que é o tesoureiro da igreja. Então, quando ele vai me ligar, né? Pastor, tem um problema aqui, não sei o que, não sei o que lá. Não tem jeito, irmãos. Brincadeira. Os irmãos podem trazer esses problemas ao pastor. Não é isso que eu quero que vocês entendam, irmãos. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque a alegria do pastor é a mesma alegria do Senhor, como Pai. Porque Ele é o sumo pastor, Ele é o pastor máximo, né, de todos nós. E quando eu falo, eu quero voltar um pouquinho ao que eu falei anteriormente, que eu falei assim, nem sempre quando o irmão cai, isso traz a tristeza maior para o pastor. Porque quando o irmão cai e se arrepende, irmãos, quando o irmão cai e se arrepende, é um momento muito precioso também, é um momento de crescimento. Dificilmente você vai crescer no momento em que está tudo bem, irmãos. Então, assim, podemos crescer, devemos crescer a todo instante, mas às vezes são os momentos
você, como na sua relacionamento, no seu relacionamento com Deus, vai crescer mais, e eu com você, no nosso relacionamento como pastor e ovelha, às vezes a gente cresce muito mais na dificuldade do que num dia de festa como esse hoje. Porque é lógico que o nosso relacionamento, num dia como esse, nós estamos comemorando, eu estou recebendo essas homenagens, nós vamos comemorar ali embaixo. É lógico que o nosso relacionamento se fortalece, digamos assim, na comunhão. Mas nosso relacionamento se fortalece muito mais na dificuldade, irmãos. Então, o que eu estou falando, a tristeza do pastor não é de repente o irmão cai, mas ele se arrepende. Isso aí, ele ouve a palavra. Aí ele, poxa, esse irmão, ele pode até ter caído, mas ele está crescendo, ele está buscando crescimento. Ruim, irmão, é quando nós ensinamos, e aí, às vezes, como Paulo fala ali, né, as coisinhas, né, pequenas coisinhas ali, aí a gente vai falar com o irmão, e aí a pessoa vai e responde, pastor. A pessoa não responde o pastor, não, responde acalmado. É isso que eu falo, tem gente que chega assim, pastor, desculpa, mas eu não vou mais na igreja, não. Não pede desculpa para mim, não, irmãos. Não pede desculpa para mim, não. Eu vou ser com Deus, a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. É a mesma coisa, pastor, eu vou dar uma ajudinha nesse ministério. Não sabia não vai me ajudar, não. A mim, não. Você quer ajudar a obra do Senhor? Então seja bem-vindo, vamos juntos fazer isso juntos. Não é ajudar o pastor, não. Nós precisamos ter consciência do que nós estamos fazendo aqui, irmãos. E é isso que vai trazer a alegria para o pastor. Ver irmãos crescendo, mesmo às vezes caindo aqui, caindo ali, se corrigindo. Paulo era um homem segundo o coração de Deus, e a gente sabe, né, irmãos, como aquele homem aprontou, né? Mas ele tinha um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração que agradava ao Senhor. E é isso que agrada o pastor também, é a mesma coisa, irmãos. Então, os irmãos querem me dar um presente, né? Querem dar um presente a mim, ou qualquer pastor que os irmãos estejam debaixo da liderança dele. Eu falo o seguinte, irmãos, eu não tenho nenhuma autoridade sobre os irmãos, nenhuma. Eu não tenho nenhuma autoridade sobre os irmãos que não seja a autoridade da palavra. Eu sou pastor, respeita porque eu sou pastor. Como figura de pastor, não. Eu já tive uma oportunidade aqui que eu senti que eu precisei, lá no início do ministério, chamar a igreja ao respeito. Eu percebi que a coisa estava ficando um pouco esquisita. Eu vim aqui de público e eu falei. O pastor precisa ser respeitado como o anjo do Senhor na igreja, mas não é uma coisa, eu estou aqui em cima e vocês estão tendo nada disso, irmãos. Nós estamos todos juntos, pegando, botando a mão na arada, e todos nós levando esse troço à frente, para a gente semear de alguma forma. Então eu estou aqui como igual de vocês, mas também eu sou o pastor das ovelhas. Então os irmãos precisarem, alguns irmãos aqui já sabem muito bem isso, irmãos. Eu não tenho nem gabinete direito, né, irmãos? Eu sei que os irmãos ficam muito chateados porque meu gabinete ainda é meio bagunçado, né, ainda está meio improvisado, dizer assim, né, irmãos? A gente não terminou ainda lá, e eu não faço muita questão, irmãos. Eu tenho uma mesa para receber o irmão ali, para conversar, a gente conversa aqui embaixo, conversa em qualquer lugar. O que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte: quem já me procurou sabe, a minha porta está aberta, né, figurativamente, mas eu estou aberto a conversar com qualquer um dos irmãos. Meus irmãos, tenham a certeza, isso é muito importante, irmãos. Tenham uma certeza. Tudo, absolutamente qualquer coisa, os irmãos precisem conversar, podem me procurar. Não, pastor, mas aí eu não vou falar isso com você não, você vai ficar me olhando estranho. Não vou, irmão. Não vou, porque já passei por isso e detestei. Já passei por isso. Conversar com a pessoa e depois a pessoa começa a te olhar estranho. Eu tive minhas dificuldades também, irmão, na minha vida. Já passei por isso. Conversar com o líder da igreja e depois a pessoa começa a te tratar estranho, começa a ficar toda hora no seu pé. Muito, muito ruim. Qual foi a minha atitude? Me retrair.
sentir que foi do jeito que deveria ser a Bíblia fala. Então, irmãos, pode ter certeza. Nada. Ah, mas eu fiz uma coisa muito horrível que eu fiz. Irmãos, o pastor é um túmulo. E isso faz parte do pastorado. A gente, às vezes, receber as cargas dos outros e guardar. Mas o Espírito Santo nos dá o escape, irmãos, de tudo isso. Então, irmãos, podem ter certeza. Vocês têm um pastor que vocês podem confiar. Então, não se desvie porque faltou ouvido. Estão entendendo, irmãos? Nunca se desvie porque faltou alguém para ouvir, alguém para você confessar, não como um padre, mas como um irmão, alguém para você dividir o fardo. Eu estou aqui por isso, irmãos. E junto nós caminharmos, junto nós evoluirmos, irmãos, sairmos do leite e começarmos a voar mais alto, irmãos. Você vê aquela história da galinha ou da águia, né? Da águia ou da galinha. Deixar de ser voo de galinha e começar a voar como águia, irmãos. Nesse bairro, amém? Amém, irmãos. Que isso possa ser realidade na minha vida e na vida de cada um de nós. Que nós possamos nos desenvolver. E assim como Deus fala no meu coração, eu creio que Deus também tem falado no coração dos irmãos. E que nós possamos crescer como igreja, como pastor, ovelhas, deixando as coisas de menino para trás, deixando tudo que nos impede para trás e prosseguindo rumo ao nosso alvo. Amém? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, tão alegre, Senhor, tão delicioso, Pai, aqui no nosso culto, Senhor, como nossos cultos têm sido cultos onde nós sentimos a Tua presença, onde nós nos derramamos, Senhor, diante de Ti, é tão bom, Senhor. Eu quero Te agradecer pelo privilégio que o Senhor me dá, Pai, de pastorear essa igreja, Pai. Pastorear essas ovelhas que são do Senhor, não são minhas, Senhor. Eu não sei porquê, eu não entendo, Senhor. Eu não sei que sou mas eu sou grato. Não tenho nada para te oferecer. Mas eu quero, Senhor, te dar o meu melhor, Pai, que eu puder. Mantenha-me, Senhor, humilde. Mantenha-me dependente de Ti, Senhor. Mantenha-me verdadeiro, Pai, para contigo e para com meus irmãos, Senhor. E assim também eu te peço, Deus, que aquilo que sai da minha boca aqui nesse culto, Pai, seja para o crescimento da Tua igreja, Pai. Que essas palavras encontrem corações também quebrantados, Pai. Se há algo, Senhor, que eu peço ao Senhor, ensine essa igreja, Pai. Ensine as minhas ovelhas, Pai, a ter um coração quebrantado na Tua presença, Senhor. Um coração moldável, Senhor. Um coração maleável, Pai, ao Teu Espírito Santo. Pai, somente quando nós formos guiados por Ti, nós vamos progredir, Senhor. Somente quando cada um de nós, Senhor, deixar todo tipo de amarra, Senhor, tudo aquilo que nos impede de abrir a nossa mente para o entendimento que o Senhor quer fazer nessa igreja, Pai. Somente então nós vamos, Senhor, realmente andar, ver o mar se abrir e andar a pés enxutos por esse bairro, Senhor, vendo o milagre acontecer. Eu creio nisso, Pai. Mas traz a cada um de nós a maturidade, traz a cada um de nós a profundidade que vem não de um super conhecimento, Pai, mas de joelhos no chão, de coração quebrantado, de humildade,
de amor fraternal uns pelos outros. E a tua palavra nos fala, Pai, que quando nós formos um, assim como o Senhor e o teu Filho são um, aí então o mundo vai crer naquilo que nós pregamos, Senhor. Precisamos viver esse amor aqui entre nós, o caráter cristão, Pai. Então eu te peço, Deus, traz para cá todo aquilo que vem, Senhor, somar com a tua visão, Pai. Mas também, Senhor, afasta de nós os que vêm em nome do inimigo, Senhor, para atrapalhar a tua obra, Deus. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos terminar cantando. Essa música, ela é uma música, ela foi cantada aqui, irmãos, pelo coral da Cristolândia. É uma música muito conhecida. E eu ouvi essa música lá no congresso que eu fui, né? Eu já conhecia, mas a gente nunca cantou ela aqui. E essa música, eu coloquei essa música porque ela expressa, se eu tivesse que falar algo para Deus hoje, eu queria falar essa música. Então nós vamos cantar. Então entendo que essa música é aquilo que eu quero dizer a Deus nesse dia especial, tá bom? Vamos ficar de pé para cantar, irmão?